Boa noite, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para você. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, quero pedir para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueçam de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo for postado na plataforma. Mas detalhe, ative a opção todas. Bem, recados dados, vamos para o primeiro relato de hoje. E este foi postado por Adriana de Paula no grupo do Facebook Histórias Assombradas. A Adriana é administradora desse grupo fabuloso. Recomendo a vocês visitarem o grupo e, quem sabe, se tornar membros. Recados dados, agora sim, vamos lá. Título do relato: Você já ouviu falar no show dos manequins? É um relato longo. Antes de falar sobre o que aconteceu naquela madrugada e as consequências do que ocorreu comigo até os dias de hoje, irei começar o meu relato do princípio, quando era ainda uma criança com o nariz escorrendo, meleca e se divertindo com os colegas no passado. Foi em uma dessas ocasiões, quando nós estávamos subindo em uma mangueira para roubar algumas frutas, que eu acabei escorregando, deslizando sem conseguir me apoiar em um dos galhos e caí de uma forma desajeitada. Não havia quebrado nenhum osso, muito menos me machucado de forma grave. Mas após aquele acidente, eu não conseguia mais dormir como antes. Os médicos falaram sobre um trauma na cabeça em uma região específica que causou a minha insônia até os dias de hoje. Com certeza foi aí que tudo começou. Após alguns anos daquele acidente, eu já havia servido ao exército e estava podendo pagar o meu próprio aluguel. Ocupava alguns serviços de meio período, fazendo bico, mas era o suficiente para uma grana. Mudando-me de uma casa para uma outra fez com que eu pudesse ter o meu próprio lugar para descansar e comer. Este dia seria como qualquer outro ao conhecer um novo lar, novos vizinhos e um cheiro diferente no papel de parede mal desenhado. A propriedade naqueles anos guardava alguns móveis do ex-proprietário. As únicas coisas que eu precisava saber quando paguei adiantado era que não me preocuparia em conseguir mobília nova, porque a falecida senhora, com muitos anos que viveu na residência, deixou alguns eletrodomésticos. Os seus filhos, sujeitos mal encarados, alugaram por um preço bem atrativo. E era tudo que eu necessitava. Como eu não conseguia dormir, ficava a maior parte da madrugada perambulando dentro dos quartos. Isso se tornou uma rotina desgastante e monótona. No entanto,
Aprendi a lidar com isso enquanto bebia algo vagabundo e fumava cigarros paraguaios. Tudo era apenas mais um acessório, já que eu desenvolvi uma mania própria, utilizando os televisores e fazendo um joguinho particular com os canais em estática. Em outras ocasiões, eu estava sob o uso de álcool, mas não era o suficiente para criar alucinações, já que aprendi a me adaptar e o meu corpo estava tão resistente quanto pedra, sendo atingido por água no oceano. Naquela noite, com os ventos sacudindo os telhados e janelas sem ferrolhos, batendo na parede sem cansar, que eu coloquei um cigarro entre os meus lábios e ele ficou balançando de um lado e para o outro, a fumaça sendo consumida aos poucos, sem ao menos eu dar um trago. Antes de mais nada, no meio do devaneio psicológico, decidi fuçar os cômodos da residência para encontrar pelo menos algum rádio ou televisor. Cambaleando como um morto-vivo na madrugada, explorei vários troços e porcarias para achar uma TV escondida embaixo de alguns cobertores sujos com poeira e outras coisas marrons que eu não consegui identificar. Tratava-se de um aparelho de 14 polegadas, bem antigo. Não pensei muito para ter em posse e dirigir-me para onde estava posicionado o sofá. Coloquei-a em cima de um móvel que ficou devidamente assentado, como se pertencesse àquele lugar, mas teria sido retirado de lá por alguém. A tomada estava no lugar certo e as ligações com a antena devidamente preparada. Só precisava conectar e ligar. Pressionei o meu dedo no botão exageradamente grande do aparelho na parte direita. Um cheiro degradante de borracha queimada subiu e imaginei que havia destruído o que restou daquele objeto. Mas não! Naqueles segundos, imagens em estáticas começaram a ficar movimentando freneticamente. Uma linha preta cortada de baixo para cima e um traço ainda maior no meio se movimentavam como uma dança, animado e solitário. Naquela alvorada, pude perceber que o aparelho estava funcionando. Tentei me adaptar ao menu. Todos os canais estavam fora do ar e eu fiquei impressionado. Haviam 64 emissoras e nenhuma funcionando direito. Isso tudo parecia feito para mim. Naqueles momentos, porque contribuiu em seu estado estático e borrado para o meu jogo particular. Costumava ficar pressionando no botão de sincronização para que os canais fossem correndo e encontrando os que estavam com área. Geralmente eram os mesmos, mas antes disso eu sintonizava o meu relógio de braço para o segundo em que pararia em seus intervalos aleatórios, muitas vezes fora do ar. Isso contribuía para me deixar cansado e fazendo o tempo passar naquelas horas de vigília. Mas naquele dia não, eu pude perceber, mesmo não funcionando devidamente, que algo foi colocado como o favorito.
O canal escolhido como preferido sempre era selecionado no número 0. O local apresentava barulhos e imagens distorcidas, mas menos pior que os outros. Nas ocasiões em que chegava no número 0, parecia que a TV iria sacudir. Antes que chegasse no destinatário, fui mudando, me aconchegando no sofá e saboreando o uísque com pedras de gelo. O cigarro ainda continuava dançando nos meus lábios. Pressionei o meu polegar várias vezes no controle remoto, de forma frustrada, porque parou de funcionar bruscamente. O aparelho continuou no canal 0. Nada mais estava funcionando, nem mesmo o botão bizarramente grande desligava. Então parei ali para terminar a madrugada com um chiado. Eu estava olhando para aquela tela ficando preta e, aos poucos, depois de alguns segundos, sem corresponder aos meus comandos, a emissora foi ganhando imagens e ruídos familiares aparecendo ao fundo. Parece que demorei algum tempo refletindo e sendo entediado pela minha mente cansada, que as coisas foram ganhando proporções inusitadas. Como eu disse, estava aguardando o dia começar e tinha certeza que já havia ultrapassado as 3 horas da manhã. O canal foi ganhando formas, a estática desaparecendo rapidamente e mexericos de espectadores anunciavam um top show, com uma cadeira no centro, uma plateia embaixo de uma câmera dando destaque para anunciar um possível apresentador, cortinas laranjas com alguns detalhes ondulados riscados. Logo em seguida, alguém surgiu com algo no rosto, de forma exagerada e bem típico daqueles shows de auditório. Uma apresentação bastante animada e, agitando deliberadamente, acenava para o público. A câmera distante agora vai se aproximando para mais perto de onde ele havia sentado. O esquisitão, aparentemente ao vivo, ficou observando a plateia frenética em aplausos e gritos de garotas e homens. Quando finalmente a câmera estava próxima do sujeito, eu pude vislumbrar que se tratava de alguém usando uma máscara bizarra semelhante a uma ave. Sua voz falha, levando os espectadores à loucura com algumas piadas em alemão que eu não entendi a maioria. Mas a plateia explodia em gargalhadas. O pouco que compreendi era de humor negro bem pesado, com abusos, violências, mortes atuais para a época e também mais antigas. O apresentador, usando uma máscara assustadora, elegantemente bem vestido, anunciava na sua linguagem que ia ficando cada vez mais difícil de compreender, mostrando uma tela grande com a projeção semelhante a um cinema. Em um local da parede tinha destaque para figuras desenhadas e algumas imagens que
em todas as ocasiões, fazia a tela ficar borrada do meu televisor. Mesmo dando uns tapas, não funcionava. E a interferência sempre incomodava nessas ocasiões. Não imagino o que se passava. Creio eu que coisas típicas dessas opções de comédia ou algo que eu não poderia saber. O entretenimento, tão tarde da noite, parecia uma droga ao estourar o público na plateia em euforia e espanto. Depois das apresentações em algum tipo de projeção, aplausos duradouros. Eles se divertiam, o que fazia o meu sangue congelar e o corpo parar de responder aos meus comandos. Naquele momento, como uma paralisia do sono, foi no instante em que a câmera finalmente apontou para a plateia, repleta de manequins sentados com rostos virados para a direção devidamente colocados. O sujeito continuava com as suas piadas no sotaque alemão e as risadas eram expulsas das caricaturas de gente com faces distorcidas, gargalhadas plastificadas, olhos abertos, atentos e brancos. Tudo causava um pavor em cada momento que eu enxergava uma nova caricatura humana mais horripilante que outra. As coisas foram ficando mais bizarras quando o apresentador ficava apontando o seu dedo para a câmera e em direção à sua plateia. Os objetos sem vida, roubando a aparência humana. Claro que eles não respondiam, porém, atrás da visão da câmera parecia se divertirem, cochichar e murmurar um para o outro. Nos cortes de seus diálogos e imagens do público sem vida, se comunicavam e, cada momento, eles pareciam mudar as posições e expressões faciais. Eu não controlava mais nada e o desespero ficou entalado na minha garganta junto com o grito na minha boca. Seja lá o que ocorreu, demorou minutos, no entanto, pareceu que o tempo escapou para outra realidade, porque a madrugada estava demorando bem mais do que o habitual. Em um certo momento, uma mulher com roupa de enfermeira e usando uma máscara também semelhante à do apresentador, como uma ave negra com o bico longo e apenas 2 buracos para mostrar os seus olhos, carregava uma mesa com rodinhas repletas de objetos pontiagudos, facas cuidadosamente guardadas. Enquanto a mulher posicionava os objetos no centro do palco, se movimentando e fazendo seu movimento particular diante dos manequins, o apresentador foi se aproximando da câmera. Os seus braços agarraram nas 2 direções e o televisor tremeu como um terremoto. Infelizmente, a visão não ficou borrada como as outras vezes. Neste momento, eu pude enxergar os seus olhos com veias no meio e encontrando a pupila. Sua maneira de se movimentar muito rápido, as íris atrás dos buracos da máscara, mostrando que, de maneira alguma, aquilo era um homem normal como os outros.
Ele parecia penetrar através do vidro do televisor, vislumbrar os meus olhos e sentir o meu pânico. Demorou alguns momentos, balançando seu corpo e encarando como se conseguisse me enxergar. O meu corpo doeu ainda mais e pareceu que concretos de cimento foram deslizados em cada membro, porque tudo parecia insuportável e frio ao mesmo tempo. Ficou ainda pior quando ele disse o meu nome antes de voltar para sua posição. O gemido traiçoeiro mencionou as seguintes palavras: chegou o melhor momento tão aguardado no show do Richard. A malignidade surgiu em seus verbos e o sotaque não existia mais naqueles segundos. Quando finalmente eu pude enxergar o horror, os meus braços tremeram demais e o controle remoto deslizou pelo suor aflito. O homem com a máscara de pássaro havia saído da televisão, da única câmera, e voltou, arrastando um manequim com os braços caídos de lado, as pernas moles e bem diferente dos demais, porque ele não assustava. Não carregava uma expressão de ódio no meio dos sorrisos plastificados. Suas roupas eram como de uma princesa. Cabelos cacheados, olhos azuis, maquiagem e sendo ainda mais real na sua fisionomia humana. O lunático arremessou a caricatura no chão. Apontou o seu dedo na direção da câmera mais uma vez e cochichou algo com malícia. Não sabia se era para eles, para a plateia ou para mim. O seu sotaque falho, saindo da máscara de pássaro, gaguejou para uma piada final, socando suas coxas e sendo sufocado pelo seu próprio humor, para finalizar o temor de sua apresentação, enquanto tossia, igual a um doente de tuberculose, foi arrastando, saindo por uma segunda vez do alcance de minha visão. A estranheza não acabava por aí, já que trouxe o pesadelo naquele dilúculo com algo tenebroso e surreal. Os manequins ganharam vida, levantaram-se da plateia e foram direto para a mesa com as facas. Tomaram de posse os objetos, se movimentando lentamente, e esfaquearam um manequim deitado no chão. Seus movimentos arrastados e excitados açoitavam a caricatura humana de uma garota de bruço. Isso é o de menos. A coisa que realmente causou loucura na minha mente foi porque ela expulsava gritos e sangrava como se fosse uma pessoa de verdade. Não pude acreditar na cena que estava enxergando. Os outros manequins continuavam golpeando e penetrando sem parar, fazendo a sua pele branca ficar com um tom carminado de sangue. Essa cena durou mais que minutos, mas parecia uma eternidade, até que após o massacre a multidão feroz retornaram para os seus assentos na plateia.
arremessando as facas em volta do que sobrou da manequim destroçada. Voltei para minha realidade, como se eu estivesse presente naquela carnificina. Encontrava-me coberto com suor, aterrorizado, com medo, e o meu coração bateu como um tambor no meu peito acelerado. Parecia que eu havia despertado de um pesadelo e ainda continuava nele. Tudo pareceu um vago sofrendo sem gritar. Nem podia mais ouvir os sussurros que ignorei desde o início. Mas, no momento de brutalidade, pude perceber com mais clareza. Parecia que, em todo momento, desde o início da transmissão, vozes acompanhavam o chiado e representavam almas agonizantes na transmissão. Nesse vazio, não existia mais nenhum tipo de espetáculo. A plateia de manequins assassinos ficou silenciosa. O apresentador tinha sumido e apenas mostrando a sua mesa vazia, com aquela gravura esquartejada, adormecendo no chão de madeira. Nos segundos em que encontrava-me saboreando todo o mal do mundo, qualquer coisa ruim que já poderia enxergar e que ainda viria a acontecer, o repugnante, utilizando a máscara de sempre, apareceu para a visão das câmeras, causando-nos em seus verbos, que ficaram ainda piores, em uma linguagem própria, ainda mais lunático e perverso, observando o sangue derramado e os pedaços desmembrados da manequim, que foi bela e agora está horrível. O fim da tortura veio junto com o som da TV em estática. Os tons brancos anunciavam o fim do Top Show. Minha realidade voltou nos segundos em que o cigarro, na última brasa, queimou a minha perna esquerda. Despertei de um devaneio, um sono alucinótico. Lembro-me das suas palavras, tão frias, tão cruéis, vazias e impiedosas, seduzindo os telespectadores em geral com: "Esse é o espetáculo dessa madrugada. Estamos aguardando você mais uma vez." A televisão voltou a ficar sem sinal e logo desligando de forma automática. Desde esse dia eu não consegui mais ficar acordado. Pareceu uma cura para a insônia, mas na verdade era uma escapatória da minha alma, porque eu não poderia mais permanecer nas madrugadas, e muito menos com o televisor ligado em tal ocasião. O apresentador, usando a máscara de pássaro, ficaria satisfeito em me ver mais uma vez apreciando o seu espetáculo. Estou aqui nesse texto para saber se você já ouviu falar dos shows com manequins. Fonte: Terror no Face. Assustador! O que vocês acharam? Deixem as suas opiniões nos comentários. E agora vamos para mais um relato. E este foi enviado via e-mail por uma inscrita,
Paola Marchese. Relato com um primo que quase virou um Lycan na família. Minha avó me contou que esse primo meu tinha 6 irmãs e ele era o 7º filho, segundo ela me disse. Mas eles fizeram novenas para que isso não acontecesse com ele. E aqui ela finaliza o relato. Aí fica uma pergunta, né? Ele teria dado sinais que viraria um Lycan que deixou a avó preocupada, além do fato de ser o 7º filho? Bem, é algo a se pensar. Bem, se você ficou comigo até o final do relato, se inscreve aí no canal. Peço para todos que ficaram aqui até o final, ouvindo os relatos, que não saiam sem deixar o gostei, sem compartilhar esse vídeo, sem deixar um comentário com respeito, é claro. Se quiser continuar a ver os relatos da Angel, é só ir no sininho das notificações e apertar o sininho na opção todas. Aí sempre que eu postar conteúdo aqui no canal, você será notificado. Todos esses passos ajudam muito com o crescimento do canal. Agora, se você quiser dar um up aqui para o canal de maneira monetária, você pode usar os super stickers, o super chat, o valeu e também via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Toda ajuda será muito bem-vinda. Ajuda muito a criadora de conteúdo aqui. Bem, meus amores, se você tem um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar compartilhando conosco. Basta enviá-la para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que, se você não quiser ser identificado, escreva isso no relato e eu garanto sua privacidade e dos demais envolvidos. Se quiser que eu transforme seu relato em conto sem tirar a veracidade, ordem cronológica, entre outros, para mim será um prazer fazê-lo. E se você quiser que eu narre o seu relato divulgando o seu trabalho, também será uma honra para mim. Na descrição do vídeo, além do e-mail do canal, você vai encontrar muitas outras coisas, vale a pena explorar. Você pode também maratonar as playlists do canal, que está recheada de vídeos com histórias aterrorizantes. Você também pode estar prestigiando os outros canais da Angel e me seguir também nas outras redes sociais, onde eu conto relatos curtos, entre muitas outras coisas. Até tem um pouquinho de comédia, você vai dar algumas risadas, isso eu garanto. Bem, agora é hora de agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. E principalmente a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Sem vocês não teria o canal, não teria a Angel Black e esse sonho não estaria se tornando realidade. Gratidão eterna a todos. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais.